Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Como eu posso aplicar o lema Eu Irei? Quem segue ao Senhor? Como preparar os nossos filhos para Deus? Como os pais devem se livrar de uma condenação por não ensinar os filhos? Como saber quando o Senhor fala conosco? Como estar pronto para dizer ao Senhor, eis-me aqui? Como honrar a Deus acima da família? Veja isso e muito mais. Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Então agora nós vamos para a segunda parte do Vem Segue-me nessa semana. Apenas recordando, lembrando aqueles que não se inscreveram no canal, por favor se inscrevam, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos ver uma história de um dos grandes homens das Escrituras, né? E nós vamos aprender não só nessa aula, mas nas outras, nós vamos falar um pouco sobre o profeta Samuel. O que aconteceu e apenas um exemplo, né, do quanto ele mostrou e demonstrou ser obediente e fiel a Deus, desde criança. Então, às vezes, essa história de que muitos falam, não, ainda ele é criança e tal, dentro da esfera de entendimento, uma criança pode ser considerada para Deus algo muito valioso. E até receber revelações, como, na verdade, Samuel recebeu ainda quando era muito novo. Nós vamos ver um pouco disso. Então, em primeiro lugar, nós vamos aprender, e eu gostaria que ficasse, na verdade, fixado em nossa mente essa frase. Eis-me aqui, Senhor. Ou eu irei, Senhor. Nós possamos sempre estar, como falamos na primeira parte de Ruth, que era obediente, prestativa, né? Que nós possamos também aplicar isso. Apenas para iniciar, lembrando do protótipo de Cristo, né? Que Jesus Cristo, isso aqui foi uma das coisas que marcou muito na lição do Samuel, onde ele ouviu a voz do Senhor e imediatamente ele se colocou à disposição, dizendo, eis-me aqui, né? Mas isso nós vamos ver que já desde o início, né, antes de virmos até para a terra, isso aconteceu. Lá em Abraão 3:27, disse lá que o Pai Celestial e o Senhor disse, quem enviarei para pôr o plano em ação? E um semelhante ao Filho do Homem respondeu, eis-me aqui, envia-me, que foi Jesus Cristo. E outro, que era Lúcifer, respondeu e disse, eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse, enviarei o primeiro. Se nós formos ver lá no livro isso é no livro de Abraão, mas lá no livro de Moisés, explica que Lúcifer, na verdade, quando ele disse que eis-me aqui, envia-me, mas ele disse, me dá a tua honra, porque eu vou cumprir esse plano, ninguém vai se perder, porque a intenção dele era eliminar a liberdade de escolha nossa, e o Pai Celestial não concordou, né? E talvez ele poderia dizer, tá bom, então vamos mudar o plano, mas ele quis, o maior problema dele também foi que ele disse, bom, como eu estou fazendo um plano, então me dá a tua honra, né? E aí nós conhecemos a história que aí 1/3 seguiu ele, se rebelou e nunca vão ter um corpo de carne e osso. Eles não passaram do primeiro estado, né, conforme diz Império de Grande Valor. Então, só para nós podermos entender que o que aconteceu com Nefe, eu irei e cumprirei, com Samuel, que nós vamos ver, eis-me aqui, tudo é um protótipo de Cristo, né? Então, Cristo já tinha, do início, ele já tinha sempre dado esse exemplo, né? Para nós podermos também, na verdade, seguir. Eu gosto muito de um hino que é muito conhecido, acredito que todos nós conhecemos. Eu queria na verdade, comentar a primeira e a terceira estrofe. É do hino número 150, que faz uma pergunta: quem segue ao Senhor?
Eu não sei quantos de nós já tivemos a curiosidade de quando nós cantamos o hino, e em casa ou depois, num momento lá, nós podemos estudar a doutrina do hino. Normalmente a gente olha nos hinos e no rodapé, na verdade, sempre tem uma referência de uma escritura em relação à doutrina que está sendo ensinada naquele hino. E é interessante a letra desse hino, né, e a doutrina, que ele já começa fazendo uma pergunta: quem segue ao Senhor? Hoje iremos ver. Clamemos sem temor, quem segue ao Senhor? A guerra é real. Lembra que nós falamos na aula passada do Gideão? Não é uma guerra literal, é uma guerra espiritual, mas ela é real, existe. Nós estamos... Então a guerra é real, o príncipe do mal combate com furor quem segue ao Senhor. E na terceira estrofe, aí a resposta que nós devemos buscar sempre ter no coração. Eis-me aqui, né? Mas seguimos ao Senhor para poder mostrar firmeza e ardor. Quem segue ao Senhor? A luta enfrentai, honremos nosso Pai. Já chega o opressor, quem segue ao Senhor? Então, essa é uma pergunta que pode ficar na nossa mente por muito tempo. Bom, quem é, a começar por mim, né? Quem é que segue ao Senhor? De verdade, né? E nós podemos nos alinhar se nós estivermos alinhados, né? Talvez alguns ajustes precisam ser feitos. Alguns às vezes são ajustes grandes, outros pequenos, outros muito pequenos, mas que possamos fazer o que é necessário para podermos estar alinhados, né? Então nós vamos falar um pouquinho do Samuel. Então Samuel, ele tinha a mãe dele, chamada Ana, que por um tempo ela não podia ter filhos, né? E aí o Senhor, como aconteceu com vários que nós vimos na história, e o Senhor depois então abençoou Ana também, e ela então concebeu, teve um filho e deu o nome dele de Samuel. Lá no versículo 20, de 1 Samuel 1, e sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu pedi ao Senhor. Então ela implorava para o Senhor: Senhor, por favor, eu não tenho filhos, né? Me abençoe. E aí então ela agradecia também, né? No 27 e 28, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali o Senhor. Então, é claro, quando ele chegou numa certa idade, né, que naquela época era mais cedo do que o normal que nós vemos, e quando ele já não, como as mães tinham uma certa fase que elas precisavam amamentar e depois elas não davam mais alimento para o filho, né? E aí então ela ofereceu ao Senhor, né? Assim como o Senhor deu para ela, e ela disse: é do Senhor. Que toda mãe, né, possa dizer isso para os seus filhos, né? E dizer: olha, eu ofereço vocês ao Senhor. Vão para a missão. É pouco tempo, alguns meses, e vocês voltam, né? Não é algo que vai para sempre e não vai voltar mais, né? Então, tem várias coisas que a mãe e os pais, né, devem preparar e oferecer aos seus filhos ao Senhor, né? Uma outra coisa que acontecia lá no templo, 1 Samuel 2, vamos lembrar que tinha um homem chamado Eli. Eli, na verdade, ele era o que nós podemos dizer hoje o presidente do templo, né? Mas ele tinha 2 filhos iníquos. Mas pior do que eles serem iníquos, que eles cometiam essas iniquidades dentro do templo. E isso preocupava muito, né? Então, lá em 1 Samuel 2, 22, nós vamos ver lá, até o 25, né? Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel.
e de como se deitava com as mulheres em bandos e se ajuntava à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos maus atos. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, o juízo julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Então o pai, ele dizia, olha, filho, não faz assim, não faz... não é diferente nos dias de hoje, né? Talvez aqui é uma coisa mais grave, séria, porque aqui, hoje em dia, quando alguém faz algo, tem uma recomendação para o templo, e ele comete algum erro que desqualifica ele para ter a recomendação, os líderes devem recolher a recomendação da pessoa, né? Então, muito provavelmente, talvez aqui na visão, Eli chamava a atenção deles, mas não resolvia nada. Não era mais representante de Deus para os homens, né? Mas talvez ele estava querendo representar os filhos para Deus. Eu estou tentando, é difícil, mas algumas coisas ainda ele poderia ter feito e não fez. Nós vamos ver depois lá na frente que ele foi chamado a atenção, né? Lá no versículo 29, então veio, não se sabe se é um anjo, um mensageiro, né? Mas veio lá e disse para ele: por que, né, desprezais o meu sacrifício e a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E aí então ele fala algo aqui pro Eli: e honras teus filhos mais do que a mim. Por quê? Porque o que o Senhor quis dizer com isso, você não está repreendendo eles à altura, ou até onde você pode fazer, você não está fazendo. Para vos engordardes com o principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, porque, na verdade, os oficiantes do templo, ou no caso ele, os filhos do presidente do templo, tinham o direito de comer da gordura ou da carne que era oferecida em sacrifício. Mas primeiro precisava ser feito o holocausto, tinha um ritual até poder dizer, agora vocês podem usar da carne, né? Mas eles faziam tudo de forma errada, equivocada, e o Eli não fazia nada para corrigir, repreender, talvez tirar a recomendação e não permitir mais eles entrarem no templo. Então, pelo jeito, nada disso foi feito, né? E aí nós vamos ver o que aconteceu. Aí então, na verdade, Samuel, a mãe dele, a Ana, levou Samuel para Eli e falou: olha, eu estou entregando ele para ele poder servir no templo aí. E aí o Eli, então, ele concordou, né? E nós vamos ver aqui, então, no capítulo 3, do versículo 2 e 5, que Samuel, então, o Eli falou para ele: olha, você aqui, você tem um local aqui, você vai dormir, eu vou dormir. E aí aqui diz o que aconteceu. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer e não podia ver. Quer dizer, já estava caindo num profundo sono, ainda mais pela idade, né? Que ele tinha uma idade avançada e o Samuel estava num quarto lá do lado, perto. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel. E disse ele, Samuel: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Ele foi lá na cama do Eli e falou: eis-me aqui, você me chamou, né? Porque ainda ele era muito novo, ele não entendia que era o Senhor que estava tentando falar com ele. E aí ele achava que era o Eli. E ele foi lá e, de uma certa forma, ele acordou Eli, né? E falou: eis-me aqui, o Senhor me chamou. E aí ele falou: não, eu não te chamei, volta lá e deita, né? E aí ele foi lá, voltou e deitou. E aí nós vamos ver que outra vez aconteceu. Versículos 6 e 7. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste?
Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Então aí o Samuel talvez ficou um pouco, falou: puxa vida, a segunda vez que eu já acordei o velho, presidente do templo, né? E ele está cansado, ele tem idade, ele precisa descansar. Eu escutei alguém me chamar, né? E ele foi lá. E aí nós vamos ver que aconteceu isso pela terceira vez, no 8:9. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, e foi Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? E aí o Eli, né, eu acho que até antes do Samuel ir lá, quando ele ouviu o Senhor chamar, eu acho que ele deve ter ficado: e agora eu vou lá, falo com ele, não falo, mas eu ouvi ele, alguém me chamou, só pode ter sido ele, né? E ele foi lá e falou: eis-me aqui. E aí no finalzinho do 8 diz lá: então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então aí o presidente do templo, ele diz: bom, ele está ouvindo uma voz chamar ele, é o Senhor tentando falar com ele, mas ainda ele precisa aprender a alinhar a sua, na verdade, sensibilidade para poder entender essa voz, ouvir essa voz, né? E aí então ele ensinou, na verdade, Samuel. No 9 ele disse: pelo que ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então aí o Eli ensinou ele: olha, se você ouvir essa voz outra vez, você não vem mais aqui, você só vai dizer assim: eis-me aqui, né, Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, né? E o Samuel, obediente, ele falou: ok, então tá bom. Aí lá no 10 ao 15, vamos ver o que aconteceu. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E aí ele fez exatamente o que o Eli ensinou ele, né? E aí então no 11, e disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir-lhe unirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto falei contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Então, na verdade, aqui dá para notar que ele teve a oportunidade de muitas e muitas vezes corrigir os filhos dele, chamar ao arrependimento, punir de acordo com o que ele tinha que fazer e não fez, né? E aí então chegou o momento que o Senhor falou: agora chegou o momento que eu vou tomar a decisão. No 13 diz: porque já lhe disse saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então isso é uma acusação muito grave, né? Imagine Deus falando para um pai e dizer assim: os seus filhos se fazendo de execrável. Execrável é assim, sabe, aquelas pessoas com atitudes horríveis, né? Iníquas mesmo. E ali, como pai, não fez o suficiente, o que ele poderia ter feito, né? Ele não fez. E no 14 diz: portanto jurei a casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E ele disse, né, tamanha era a iniquidade dos filhos, que ele disse que não tinha como ser expiado ou salvo, né? Tanto que depois o Senhor tirou a vida, né, dos filhos de Eli, e ele ficou sabendo depois. No 15, e Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então, na verdade, o Senhor está dizendo para Samuel sobre a iniquidade dos filhos de Eli e o que o Senhor ia fazer com os filhos dele e com Eli, né? Repreendendo ele, chamando a atenção, porque, como ele disse lá, fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aqui é uma lição, a responsabilidade dos pais, né?
Os pais precisam assumir muito mais isso nos dias de hoje, né? E aí então, quando o Senhor contou isso para Samuel, aí ele falou para Samuel: Samuel, você tem que ir lá agora falar isso para Eli. E aí então diz aqui que, como diz no 15, né? Porém, temia Samuel relatar essa visão a Eli. E ele gostava do Eli, né? Ele achava que Eli era um homem bom e os filhos dele que eram iníquos, mas ainda talvez Samuel, um garoto, ele não entendia que Eli, como pai, ele podia fazer muito mais para tentar salvar os filhos dele. E ele não fez, né? Mas aí o que aconteceu? No 16, nós vamos ver então. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. Então já era algo do coração e da mente do Samuel, né? Quando em respeito às autoridades, ao líder, né? Então quando o Senhor falava com ele, ou quando um líder falava com ele, ele falou: pois não, eis-me aqui, né? No 17 ele disse: e ele disse: que foi que ele te falou? Então aí ele perguntou para Samuel: Samuel, o Senhor queria falar com você, o que ele falou para você, né? Aí ele falou: peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que se falou. Então, muito provavelmente Samuel, ainda mesmo receoso de falar, mas ele falou: ó, o Senhor mandou. Então, já desde pequeno ele começou a entender, né? Ele tinha que representar Deus para o povo e não o povo para Deus. Então, ele falou: bom, o Senhor escolheu a mim, mandou o recado para mim e me ordenou que eu falasse, então eu vou ter que falar. Aí no 18 diz: então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. E disse: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E aí então o Eli só tinha a lamentar, né? E crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então o Senhor haverá sempre, né? Como tem algum escritor que fala que o Senhor ia transmitir a sua mensagem através dos profetas, né? Desde os dias antigos até no dia de hoje. E que nós possamos aprender com esse exemplo de Samuel, né? Sempre estar pronto, com a Ruth também, né? De sempre estar pronto para servir, ser proativo, né? E quando formos chamados, ainda dizemos: eis-me aqui, né? O que eu devo fazer, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que... né? E aí vamos cumprir e ajudar, e o Senhor vai nos qualificar também, se tivermos esse mesmo desejo. Encerrando, eu gostaria de dizer que essa é uma das histórias, embora é o início, nós vamos ver alguns outros episódios nas próximas aulas, ainda mais sobre as atitudes justas e honradas do profeta Samuel. E que nós possamos buscar ter uma família justa, que pais não tenham medo de punir, se tiver que punir. Lembrando, a igreja nem pensa, né, quando a gente fala em punição, pais punindo filhos na força física, nem é cogitado aqui, né? Mas que os pais assumam essa responsabilidade, né? Para ensinar pelo preceito e pelo exemplo, que é a melhor forma de fazer com que os nossos filhos fiquem firmes ou retornem para a igreja. Então eu gostaria de encerrar e espero que nós possamos ter aprendido alguns princípios aqui importantes. Obrigado e até a próxima aula.